Gerais FM, agora 11h06. Um bom dia para você, meu amigo, bom dia para você, minha amiga. Tá sempre acompanhando aí a programação da Gerais FM. Estamos chegando para cá para começar e hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o jornalista Álvaro Pereira e também Joyce Dornelas e Lília Moreira para conversar um pouquinho com a gente aqui. Álvaro, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Um prazer muito grande receber aqui ao vivo nos estúdios da Gerais FM a Lilian Sueli Moreira, que é a gestora, a gestora de saúde da Prefeitura Municipal de Coromandel, e a Joyce Dornelas, que é a enfermeira responsável pelo setor de epidemiologia. É isso? Isso mesmo. Então, a Joyce é a grande especialista em epidemias, né? E um dos temas que a gente vai abordar aqui é que, de alguma forma, nós estamos vivendo na região uma epidemia de dengue, né? A gente percebe isso muito claramente, não é um problema só do município de Coromandel, mas também cidades próximas como Vazante, Guarda-Mó, Paracatu e aqui mais próximo ainda Patrocínio, Monte Carmelo, Patos de Minas. As secretarias de saúde, de uma maneira geral, estão identificando assim, um número muito maior de casos de dengue esse ano. Então eu começo perguntando para a Lília, que é a gestora de saúde da Prefeitura, como é que se explica essa epidemia? Ela existe todo ano? Esse ano os casos de dengue estão mais numerosos e aparentemente também mais graves. Bom dia a todos. Então, Álvaro, assim, a gente já teve casos em anos anteriores com maior incidência, porém esse ano deu uma aumentada aí nos casos, Como você mesmo falou, não é só Coromandel, é em toda a região. E a gente está aí na luta, correndo atrás para tentar cercar de alguma forma e melhorar esses atendimentos para esses pacientes. E, infelizmente, os casos estão sendo mais graves, as pessoas estão mais poliqueixosas, os sintomas estão mais acentuados. A gente não sabe o motivo ainda pelo qual, porque o vírus que está circulando é o mesmo dos anos anteriores, que foi feito exame para ser notificado esse vírus. Lilian, já são 560 casos de dengue identificados aqui pelo SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. E estou vendo aqui um caso de chikungunya. Então, fala um pouco sobre essa incidência. É maior do que nos anos anteriores ou não? Não, como eu falei anteriormente, a gente já teve mais casos, O ano passado? Se eu não me engano, foi 2015. A gente teve uma incidência muito grande. Porém, agora esse ano, a gente, dos municípios aqui mais próximos, a gente demorou um pouco a aumentar o número de casos. Monte Carmelo está aí já há um tempo, já com essa incidência bem alta, Badia dos Dourados também. Porém, agora chegou com força total para Coromandel. Uhum. Esse número aí que a gente passou foi até ontem, hoje provavelmente já aumentou, porque a gente faz em média de 50, 40 notificações todos os dias, diariamente. Tem pacientes que não são notificados porque não estão procurando a unidade de saúde, e a gente só notifica mediante a procura e o preenchimento da ficha de notificação. Tá. Esse caso de chikungunya, só para deixar claro, ele não foi pego na cidade, foi um paciente que viajou para fora e ele já chegou contaminado. Entendi. Porém, foi notificado aqui no município. Então, a gente só teve um caso. Eu gostaria de saber de vocês quais são os sintomas mais claros assim, de dengue. É um sintoma meio parecido também com o da gripe? Então, às vezes pode confundir, porque tem muita dor no corpo, tem febre, às vezes tem diarreia, que também pode confundir com virose, vômitos, náuseas e muita cefaleia, que é a dor de cabeça. Então, às vezes pode confundir tanto com gripe quanto com alguma virose. E quanto Covid também, de alguma forma, os sintomas acabam se confundindo, A Secretaria recomenda que em casos assim identificados se faça também exame de Covid, já que os sintomas são tão parecidos, ou não há necessidade? Aí depende muito da conduta médica, porque o médico avalia e é feito alguns exames. Se ele achar pertinente e necessário, ele solicita o teste para Covid.
Mas a maioria das vezes é feito o hemograma, que através desse hemograma você controla as plaquetas e os leucócitos. E se tiver, né, a tendência a baixar, porque quando as plaquetas abaixam muito, o risco de uma dengue hemorrágica é muito grande. Né? E dentro do tempo hábil é solicitada a sorologia. A sorologia é feita para confirmar o diagnóstico. Ela é colhida a partir do 6º dia de sintomas. Do 6º até 30 dias de sintoma, a gente ainda consegue fazer essa sorologia. Ô Lília, e como combater a dengue? Assim, aí eu me refiro ao combate mais preventivo, né? Porque depois que ela está instalada, fica muito difícil combater, né? Aí você tem que combater com medicamento mesmo. Que ações preventivas têm sido adotadas pela Prefeitura? Então, a gente trabalha aí, né? A gente tem os agentes de endemias que visitam diariamente as casas, tentando, né, alertar a população contra ter o controle, né, de águas paradas, em vasos, piscinas que às vezes não estão utilizando, ralos de banheiros ou ralinhos de outros lugares que não estejam utilizando, águas de chuva que foi muito acumulada durante o período chuvoso aí para lavar calçadas, isso não pode acontecer. E a questão dos lotes sujos, que muita gente bate na tecla, que Coromandel tem muito lote sujo, né? Muito lote que muito não... lote vago. Vago e que às vezes está com mato muito alto, né? Só para alertar a população, a gente faz, né, uma identificação que chama Lira. O Lira, a gente vê aonde realmente estão os focos. E no nosso Lira, não deu que está nesses lotes vagos e nos lotes sujos, embora os lotes estão sendo notificados pela Secretaria de Obras. A maioria da incidência hoje detectada pelo Lira, né, tá nas residências, nos nossos lixos caseiros mesmo. Infelizmente, quintais, né? Nos quintais. Principalmente nos quintais. Principalmente nos quintais. Bem, então acho que é uma oportunidade aí de fazer um apelo à população, né, de Coromandel, e não só de Coromandel, de outras cidades da região também, no sentido de que os proprietários das residências, que cada um cumpra o seu papel de fiscalizar, né, esses possíveis focos de dengue que vão se instalando ali, geralmente no terreiro de casa, não é isso? E como decorrência da chuva. Essa é uma doença típica, né, de período de chuva. Isso, a gente considera que ela é uma doença sazonal, né? Ou seja, ela tem um período para ela estar acontecendo. Então, o período mais crítico que a gente tem é entre janeiro e maio, que foi considerado o pico da doença agora, em abril, até a 2ª semana de maio. A partir da 2ª semana de maio, tem uma tendência a diminuir o número de casos, de pessoas que vão adoecendo, né? Aí, durante o inverno, praticamente a gente não tem, e ela volta a aparecer em novembro, outubro, novembro, quando tem o verão, que a gente começa, já vai para a primavera e verão, aí já tem um sol mais quente, às vezes uma chuva à tarde, né? Então volta todo o ciclo da dengue, mas ela é intensificada agora nesse período de janeiro até maio. Agora, naqueles municípios que apresentam situações mais graves de epidemia de dengue, se costuma usar também aquele fumacê, né? Que é aquele caminhão que sai pulverizando as ruas. E qual é a eficácia desse tipo de combate? Então, a Coromandel, né, tinha que atingir uma certa quantidade de casos para a gente solicitar o fumacê, que a gente solicita no Ministério, né, na Secretaria Qual é o de número Saúde de do casos Estado. aí, Lília? Com 300 casos a gente já podia solicitar. A gente solicitou, só que o que ocorreu? A Secretaria de Estado, né, não conseguiu nos ajudar, não só nós, município de Coromandel, mas também toda a região, porque o Ministério da Saúde não comprou o veneno necessário para que fosse feito esse combate. Ou seja, tinha o carro, né, a Secretaria de Saúde do Estado, né, tinha o carro, mas não tinha o veneno. Sim. Aí agora, né, de antemão, né, falaram uma data que possivelmente chegaria esse veneno, a gente estava aguardando, que era a partir do dia 15 de abril, mas chegou outro e-mail falando que é só a partir de maio. Aí, como a incidência está bem grande em Coromandel, o veneno que poderia ser usado também era um veneno que não está achando no mercado, que é o da Cielo. Aí, de antemão, né, fez-se um estudo que tem outro veneno agora que poderá ser utilizado. E esse outro a gente está achando para comprar. Então, a gente está correndo atrás essa semana para que seja feita essa compra desse veneno com recurso próprio da Prefeitura de Coromandel.
que a Secretaria de Estado vai fornecer para nós o carro para a gente bater esse veneno. Então a gente está correndo atrás para a gente conseguir providenciar isso aí, para ver se a gente consegue fazer o fumacê. Ainda está em tempo ainda, né? Está terminando Álvaro, já o período de chuvas, mas ainda está em tempo e a incidência da doença bastante grande. Essa questão do fumacê, é bom a gente orientar que ele resolve por um tempo, né? Ele tem um período curto de duração, o veneno vai ter a ação dele por um período curto e logo em seguida vão continuar os casos de dengue. Sim. E ele mata, ele abrange uma grande quantidade de espécies que vão ser combatidas, que vão fazer falta para a gente, né? Para combater outros insetos e tal. Mas assim, o importante é que as pessoas tivessem essa consciência da questão do seu próprio lixo, do quintal, Sim, de porque casa, o fumacê, ele acaba combatendo também apenas nas ruas, né? Isso. Ele não entra dentro das casas. Então, mais uma vez aí, o apelo aos donos das residências, que cada um cuide do seu terreiro, cada um cuide do seu espaço. A gente precisa da conscientização da população de Coromandel para que seja combatida essa dengue. Muito bem, está aí o apelo da Lilian e da Joyce, a população de Coromandel, né, para que cada residente, para que cada morador cuide do seu terreno, cuide da sua área específica, e se cada um fizer cumprir esse papel e assumir essa responsabilidade, certamente o número de casos vai ser reduzido consideravelmente. A gente pede também, Álvaro, que assim, a população deixe que o agente de endemias adentre na sua casa para olhar, né, e fiscalizar quando ele for. Porque muita esse é um gente... outro problema, se nem todo morador permite. Nem todo morador às vezes permite, às vezes quer marcar horário, né, e talvez não dá certo, e também muitas casas fechadas. Então, às vezes, a gente deixa recado para entrar em contato, que horário que ele pode retornar para fazer essa visita, que é de grande importância para nós. Muito E bem. também, Álvaro, desde a semana passada, né, Lília? Semana atrasada, está acontecendo nos principais bairros que estão infestados. A gente faz o levantamento dos principais bairros que estão infestados, que tem o maior número de casos de dengue. A gente faz esse levantamento e os agentes de endemia, junto com os agentes de saúde, estão indo de casa em casa, olhando o quintal, orientando as pessoas para colocar o lixo para fora. E o caminhão da prefeitura está passando e recolhendo esse material. Então, assim, a gente pede a colaboração das pessoas, que deixem a gente entrar, que ouça a orientação dele, né? E coloque o lixo para fora, porque vai ser recolhido esse entulho para a gente dar um destino final, né? E ver se a gente consegue diminuir quanto mais rápido essa incidência de dengue que a gente está tendo. Muito bem, um outro assunto que eu gostaria de tratar com vocês é a questão da vacinação contra a gripe, né? Começou agora a campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza, né? Que é a que provoca maiores problemas, principalmente para as pessoas idosas. O Ministério da Saúde tem feito aí uma divulgação bastante intensa, no sentido de conscientizar também a população sobre a importância dessa vacina, né, como forma preventiva de evitar óbitos entre pessoas idosas. Como é que está essa campanha em Minas e muito especificamente aqui em Coromandel? Então, como foi falado, né, a campanha foi lançada a nível nacional na segunda-feira, dia 10, mas Minas adiantou. Começou no dia 3, a gente recebeu algumas doses na semana anterior, já começou a vacinação em todas as unidades de saúde, tanto da zona urbana como da zona rural, a vacina está disponível. Né? A gente está intensificando mais a partir dessa semana, de segunda-feira, porque na semana passada a gente teve o feriado da Semana Santa, né? Então não teve uma procura tão grande. Então essa semana a vacina está disponível em todas as unidades. A gente montou uma estratégia um pouco diferente para ver se a gente consegue atingir de maneira mais eficaz a população a ser vacinada. Então a gente está com horário estendido durante essa semana. As unidades... cada dia na semana tem uma unidade funcionando de 3 às 7 da noite para estar vacinando. Ela está atendendo, está fazendo o seu serviço normal, mas está vacinando também nesse horário. A gente vai estar atendendo as crianças no dia 14, as crianças entre 6 meses a menores de 6 anos, ou seja, aquela criança que tem até 5 anos, 11 meses e 29 dias, ela tem direito de se vacinar de gripe.
Então, na sexta-feira, todas as unidades de saúde, de 8 às 4 da tarde, vão estar vacinando essas crianças que já vão para a pesagem do Bolsa Família. Então, a gente está aproveitando a oportunidade para estar vacinando essas crianças. E no sábado também, a gente vai abrir as unidades de saúde para estar vacinando as pessoas. Nesse primeiro momento, como a gente não tem um número tão expressivo de doses de vacina, que a gente consiga atender todas as pessoas contempladas, a gente vai estar vacinando as pessoas acima de 60 anos, as crianças entre 6 meses a menores de 6 anos, né? As gestantes, os portadores de doenças crônicas, principalmente os imunocomprometidos, que são aqueles que têm mais consequências, mais sequelas da gripe agora no inverno. E os profissionais de saúde também. A gente já vacinou o ILPI, que é o asilo, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a instituição, porque lá que às vezes é uma instituição que às vezes os pacientes, os internos de lá, eles sofrem um pouquinho mais durante esse frio, né? Com gripe, com pneumonias, então eles já foram vacinados juntamente com os profissionais de saúde também. Bem, então tá aí mais um apelo aí da Lilian e da Joyce, né? Para que as pessoas vacinem também contra a gripe influenza. Isso é muito importante, especialmente para essa população com idade acima de 60 anos. Então, essas vacinas já estão disponíveis aqui nos postos de saúde de Coromandel. É só as pessoas procurarem nesses horários aí que a Joyce acabou de informar. O outro assunto que eu queria tratar com vocês é sobre a questão da Covid ainda. Ainda tem aparecido casos de Covid ou a doença está realmente numa fase mais branda? Atualmente, né, Joyce, deu uma brandada, graças a Deus, aqui na cidade de Coromandel, embora ainda está realizando teste, quando o médico acha necessário, mas atualmente, hoje, a gente não tem nenhum caso. Nenhum caso registrado em Coromandel? Que a gente saiba hoje, não. Para quem viveu esse período tão atribulado aí, né? Que boa notícia. Bem, a vacina que está disponível para a Covid nesse momento é aquela vacina bivalente da Pfizer? Isso, é a bivalente da Pfizer. Ela está disponível para as pessoas acima de 60 anos, os profissionais de saúde e as pessoas imunocomprometidas. E só salientando também que a vacina bivalente ela vai estar disponível nas unidades, junto com a de gripe, e no sábado também. A gente vai estar abrindo para vacinar as duas juntos. Não tem contraindicação, a gente pode fazer as duas vacinas junto, tanto a bivalente como a influenza, desde que a pessoa não tenha sintoma gripal. Aí a gente pode estar fazendo. Então, o idoso que procurar a unidade, que for tomar a vacina de gripe, que não tiver tomado, né, a 5ª dose da bivalente, ele vai estar tomando junto. Ah, muito bem. Isso sim, né? Ele vai estar tomando junto, a gente vai estar ofertando. Se ele quiser tomar as duas juntas, a gente pode fazer, tem indicação, tem o respaldo. Não tem contraindicação nenhuma. Só aproveitando a oportunidade, Álvaro, a vacinação, eu acho que ela surgiu durante a pandemia, como uma luz para a gente, né? E a gente tem uma baixa adesão das pessoas. Às vezes, um preconceito, algum medo, alguma insegurança, mas assim, a vacina, ela é segura, né? Ela trouxe, a gente viu que através da vacinação salvou-se muitas vidas. Sem dúvida, ela teve né? um papel fundamental no controle da doença. Isso. Né? E mesmo de gripe. Antes a gente vacinava a cada 10 anos, agora não. Não tem isso mais. Se a pessoa tem 2 doses, não tem mais necessidade de se vacinar. Né? E é importante também, Álvaro, outro dia eu li assim, uma matéria sobre poliomielite, de um estudioso, ele colocando que ele acredita que a maioria das pessoas que não levam seus filhos para se vacinarem de pólio é porque são pais jovens, né, que não passaram pela década da poliomielite, que não viram as crianças paralíticas pela poliomielite, né? Sim. Então, infelizmente, na verdade, é o que a gente vê, né? Desinformado, né? Porque a minha geração, por exemplo, chegou a conviver um pouco ainda com os casos e eu mesmo cheguei a ter colegas na escola que tiveram poliomielite, em função disso tinham paralisia. Mas aí é muito preocupante isso, né? Que essas doenças que já estavam praticamente afastadas né, comecem a representar ameaça de novo para a população. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês aqui nos estúdios da Gerais FM, Lilian, Joyce, e eu
passo a palavra para vocês para as considerações finais aí. Fiquem à vontade para se dirigirem ao público de Coromandel e região. Nós que temos que agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e pedir, né, mais uma vez, a conscientização da população, né, para estar ajudando nós da Secretaria de Saúde em questão da dengue, né, ficar de olho aí na água parada, no lixinho caseiro aí de casa, nas piscinas, nos vasos de água, e que quando o agente bater na sua porta, né, que você deixe ele adentrar para que seja feita a visita da forma correta. E do mais é agradecer mesmo a participação aqui hoje. Joyce. Eu também tenho a agradecer, né, a oportunidade e só pedir às pessoas que, como a Lília falou, que olhem os seus quintais, né? Se tem algum problema de casa abandonada, ligue na secretaria, passe o endereço para a gente estar indo atrás, para ver quem que é o dono, para fazer a limpeza. E também outra coisa que seria importante a gente ressaltar, que a gente mudou um pouco da semana passada para cá, né, Lília, o fluxo de atendimento das pessoas de dengue. Então, aquelas pessoas que estão com sintomas leves, que procurem as unidades de saúde ao invés de procurar o pronto-socorro, né, porque estava tendo uma sobrecarga muito grande, uma demora no atendimento, porque além do atendimento de dengue no pronto-socorro tem as emergências que não podem ser deixadas de lado, né, que são casos mais graves. Então, todas as unidades estão atendendo os pacientes de dengue com sintomas leves. Caso necessário, ele vai ser encaminhado. E também que as pessoas que procurem atendimento, principalmente nesse momento, que tenham um pouquinho de paciência, né? Porque as unidades estão lotadas, a gente tem dengue circulando, a gente tem campanha de Covid de criança, de adulto, de idoso, tem a campanha de gripe, tem as ações de rotina, né? Então, assim, tá todo mundo trabalhando, dando o seu melhor para a gente estar conseguindo atender de forma especial as pessoas. Muito bem, muito obrigado a vocês mais uma vez, muito obrigado aos ouvintes da Gerais FM que nos acompanharam aqui nessa entrevista. Guilherme, a bola está com você.